Olá a todos, vou iniciar aqui com vocês uma aula sobre um componente que já inicia a parte semicondutor, que será o diodo. Através do que eu falar com vocês aqui, irei depois apresentar numa linha gráfica algumas fotos estáticas, apresentando a parte física deles. Depois irei iniciar as medidas e nesse ponto também irei demonstrar a sua atuação diante de uma aplicação de tensão em alguns pontos. No total do complemento desse material, vocês irão entender como é que o diodo atua, tanto em função de apenas um diodo, quanto ele estiver ligado em 4 diodos, montando uma fonte de onda completa. Tá certo? Irei fazer um comentário. Depois, dentro do próprio SkyDrive, irei apresentar mais aprofundadamente tanto o diodo Zener, como o diodo Valicap e outros diodos que fazem parte da família de diodos, e também o TRIAC, o DIAC. Eles todos estarão dentro do SkyDrive, porque senão o conteúdo que eu aplicasse aqui para explicar seria mais, ia ficar muito robusto e acabaria não podendo explicar tudo. Então eu prefiro fazer a explicação de um conteúdo que dê uma ligação aos próximos passos, tá certo? Então iremos iniciar aqui com o diodo, aonde a palavra diodo já tem 2 pontos aqui, ó, de 2 iodo eletrodo. Então eu tenho 2 eletrodos aqui. Muitos pensam que nesse momento aqui, quando há uma conexão nessa ligação aqui, nesse desenho, existe uma ligação entre esses 2 terminais, mas não existe. Eles não são conectados. O diodo, na verdade, são 2 eletrodos separados milimetricamente, uma espessura tão fina que só a transição de elétrons para poder atravessar entre esses 2 pontos e sentir que tem que dar um salto de um ponto ao outro. Mas não quer dizer que seja uma distância tão grande para eles ou tão pequena que possa fechar um curto. Quando esse eletrodo se encostam, aí que simboliza o curto do componente. Quando esses eletrodos têm uma proximidade de vazamento, aonde que simboliza a fuga do componente. Tá? A visão do diodo, graficamente, temos esse daqui, que é já clássico em qualquer esquema, qualquer projeto eletrônico, qualquer definição de demonstração do diodo graficamente, ele está aqui. Agora, muitas vezes, em relação a saber quem é quem aqui, é onde que o aluno ou alguns iniciantes ficam na dúvida. Poxa, se aqui é o cátodo, aqui é o cátodo. O cátodo representa o negativo e o anodo representa o positivo. Por que é que sai positivo nesse local do cátodo? Então, a grande explicação seria: quando o diodo está sendo aplicado uma tensão alternada, tá? Essa tensão alternada, ela tem o pico positivo e o vale negativo. Pico positivo e vale negativo. Nesse momento que já vai entrar pelo anodo, aqui nesse ponto do anodo, então o anodo está aqui, cátodo, aonde eu terei um pulso positivo aqui. Quando o diodo é inserido essa tensão alternada aqui, quando ele está no pico, ele está ligado. Quando ele está no vale, ele desliga. Ele desliga, ele desconecta o seu ponto de conexão, de transição de elétrons. Então, no momento que ele está no vale, então ele desligou. Quando ele volta para o pico, então ele vai continuar transitando positivo. Tá? Então o positivo, que é a linha de ruptura dele, é onde que vai criar uma tensão base. Normalmente todos os diodos começam com uma tensão base de ruptura de 0,7 aproximadamente, tá? Aonde ele vai pegar e vai ligar sempre quando estiver no pico. Por isso que se chama-se tensão pulsante. Aqui eu tenho uma tensão onde agora eu tenho positivo, mas ainda não é uma tensão contínua. Mais à frente, quando vocês pegarem, fizerem a fusão do capacitor, eu cito no capacitor isso aí, e a fusão do capacitor junto com o diodo, vocês entenderão o que seria a tensão contínua, tá certo? Sempre eu vou explicando esses pontos assim. Porque a tensão contínua é o que nós lidamos no dia a dia dentro dos aparelhos eletrônicos. Todo aparelho eletrônico trabalha com tensão contínua dentro.
Claro que salvo alguns pontos onde aparecem algumas bobinas que necessitam de tensão alternada e há aquela passagem de acoplamento ou então indução aonde vai aparecer tensão alternada. Mas a maior parte do elemento funcional do aparelho eletrônico está baseado em tensão contínua. Então agora, como você já sabe que quando o diodo está em transição de tensão alternada e ele começa quando entra no vale, ele vai desligar, então agora esse ponto aqui seria os picos da tensão alternada. A frequência alternada é 60 Hz, tá? 60 Hz, ela completa uma onda senoide, tá? Uma onda senoide, uma onda de 60 Hz. Quando passa a ser uma tensão de pulso, então ele passa para metade da frequência. Então aqui você tem uma fonte de meia onda. Agora eu tenho meia onda em relação à tensão alternada e também futuramente irei demonstrar, agora daqui a pouco no quadro, irei demonstrar para vocês a onda completa. Quando você aplica isso aqui diretamente em qualquer aparelho eletrônico, não há um funcionamento real. Você vai para alguns aparelhos que não necessitam de uma tensão contínua, com certeza que exige a sua polaridade, vai funcionar normalmente. Mas caso ele exija uma tensão contínua, ele não vai funcionar. Ele vai começar a pulsar, cortar, desligar. E já nesse ponto aqui, então essa fonte aqui não serviria para quem necessita de uma tensão contínua. Agora, eu vou demonstrar no próximo desenho aqui, essa foi uma das bases das primeiras fontes, que seria a fonte de meia onda, com a fonte, mesmo tendo a fonte de meia onda para ser contínua, aplicaria um capacitor. Quando eu aplicar um capacitor aqui, aonde eu entro com positivo e vem para cá, aonde vai entrar o negativo, pode entrar o negativo até numa própria senoide do transformador, eu posso botar uma senoide aqui direto aqui, então aqui eu vou ter uma tensão contínua, mas mesmo assim ela será uma fonte de meia onda. Por quê? Mesmo que o capacitor passe a carregar e liberar uma tensão de pico, que é para completar esses vales aqui, esses vagos aqui, ele não vai dar conta suficiente se caso o aparelho drene em excesso a tensão e a corrente que a fonte está provendo a ele. Então, essa fonte aqui necessariamente não servirá para atender o que precisamos de um circuito eletrônico. Então, vamos passar agora a uma fonte de onda completa. O que seria uma fonte de onda completa? Temos dois pontos aqui. A primeira, baseada em fonte de onda completa, foi uma fonte com dois diodos, aonde seria desse ponto aqui, aplicasse uma senoide aqui e uma senoide aqui. Pronto, ficou confuso o negócio. Ficou confuso por quê? Porque agora eu tenho dois diodos ligados diretamente, então eu vou pegar e eu fechei o transformador aqui, eu fechei um curto no transformador? Não. Por que não? Porque quando esse diodo aqui, vocês lembram lá na frente, a primeira parte, eu falei que quando você aqui vamos botar aqui um risco aqui, cortando a onda senoidal aqui. Então eu tenho aqui tensão senoide, que é a onda senoide aqui, senoide. Um transformador por indução, ele vai ter senoide de dois pontos, diferente da rede elétrica, onde a rede elétrica você vai ter senoide só na fase. No neutro não vai ter, só vai ter senoide na própria fase. Então nesse momento aqui você vai ter uma senoide em um ponto e um senoide no outro. Quando esse diodo aqui está conduzindo, passando um pulso aqui, esse diodo aqui está desligado porque está no vale. Quando esse aqui passa a ligar, esse aqui está desligado porque está no vale. Então é onde que essa onda começa a passar a ser uma onda completa. Tá? Esses vales, esses pulsos aqui serão desconectados. Assim não vai haver mais aquele vago que existia com apenas um diodo. Agora todos os diodos agora estão completando aquelas vagas. Então agora o capacitor ele vai trabalhar, na verdade, agora como um filtro, não um compensador, como estava acontecendo com o trabalho anterior, que era só um diodo. Agora, e o negativo? O negativo vou vir puxar da parte de trás aqui. Pronto. O que acontece aqui? Mesmo o capacitor se fosse de alta capacitância, ele teria uma dificuldade em manter uma filtragem perfeita aqui nesse ponto. Ele teria que fazer o quê? Ele teria que pegar, filtrar. Ele vai filtrar aqui onde eu vou ter uma tensão contínua
positiva, mas aqui de qualquer jeito, mesmo os espúrios de senoide vão passar por aqui. Mesmo só passando que eu vou utilizar só o negativo, que é para fechar o circuito, para fechar o circuito que seria uma carga qualquer aqui, uma RL qualquer. Então o que acontece? Eu vou ter espúrios de negativo. Então essa é uma fonte de onda completa, mas não perfeita. Ainda ela não atenderia aos necessários de uma fonte de circuito impresso, aonde hoje você se encontra com uma outra fonte que eu vou desenhar aqui, e essa fonte é o que ficou tradicional. Você vai ver em todo circuito eletrônico, você vai encontrar essa fonte, tá? Ela é simples de você visualizar, porque em alguns pontos ela vai vir em invólucro, irei demonstrar, ou com 4 diodos. Posicionamento, nunca vai vir um posicionamento que vocês vão ver aqui nesse desenho, mas em relação à disposição dela, mesmo que ela esteja alinhadas de forma diferente, onde eu vou demonstrar numa foto estática, mostrando algumas posições, mesmo que esteja nessa posição, não vai acontecer que ela esteja fora desse desenho aqui, tá certo? Pronto. Aqui eu tenho uma ponte de onda completa, tá? Uma ponte retificadora, uma fonte de onda completa. Aonde? Como é que eu vou visualizar a entrada e a saída dessa fonte? Primeiro, sabendo que aqui é catodo, catodo, anodo, anodo, catodo, catodo e anodo. Pronto. Então aqui agora, pelo menos dá a visão que aqui são as entradas, né? Aqui são as saídas, tá? As entradas, entrada. Agora, como é que vai funcionar? Primeiro, aqui entra a tensão alternada. Quando eu entro a tensão alternada nas bordas dessa ponte aqui, que seria catodo e catodo, ó, catodo, catodo, anodo e anodo, onde eles se fecham aqui, o que vai acontecer? Aqui eu vou passar a tensão aonde vai sair o pulso positivo, tá? Aqui eu vou passar outra tensão que quando esse aqui tiver em corte, esse aqui vai entrar, então vai entrar o pulso positivo. Então, opa, já tem uma fonte pulsante, mas de onda completa. E aqui, quando eu estiver no vale, aqui vai ficar GND puro, negativo puro. Não tem espúrios de uma onda senoide. Então aqui agora eu tenho o negativo, tá? Então eu tenho o negativo aqui e aqui eu tenho o positivo. Então eu botando o capacitor, agora eu tenho uma fonte de onda completa perfeita. E agora esta fonte aqui é a fonte que vocês vão encontrar em qualquer circuito eletrônico. Uma fonte de um televisor, uma fonte de um celular, uma fonte de qualquer aparelho eletrônico. Esta é a fonte primária, tá? Esta é a fonte primária. Agora, uma fonte onde utiliza um transformador, essa que eu citei, são fontes chaveadas. Agora, uma fonte que utiliza um transformador, então ela está baseada nessa daqui e nessa aqui. A primária passaria a ser o transformador, que seria um indutor de tensão alternada, redutor, né? Ele induziria uma tensão entrando 110 ou 220, reduzindo para a tensão que seria necessária, 12 volts, 30 volts, 24 volts. Aí, basicamente, precisa de uma retificação. A função desse diodo aqui, na verdade, outro ponto que eu não citei, é retificar a tensão alternada. Então aqui eu já tenho uma ponte e uma fonte, aqui é ponte retificadora com uma fonte de onda completa, tá? Então isso aqui agora eu vou finalizar, demonstrei isso aqui para vocês, que seria a parte mais ou menos teórica, a parte teórica encorpada vai estar dentro do SkyDrive, onde falarei mais coisas sobre o diodo. Certo? Então aqui vou finalizar agora passando para os gráficos, onde irei fazer um comentário, depois irei demonstrar as aferições do diodo e depois das aferições algumas aplicações de tensão sobre ele, para vocês entenderem uma coisa que ocorre quando você tem uma fonte de onda meia onda e onda completa, em relação à
queda de tensão, e também vou demonstrar com o capacitor, já que eu demonstrei, já apresentei a aula de capacitor, então agora o capacitor vai se encorpar nessa próxima aula. A única coisa que eu não irei comentar será transformador, como eu fiz em aulas anteriores. Isso vou separar, vou botar numa matéria separada e estará dentro do SkyDrive, tá ok? Então obrigado a vocês e vamos continuar a nossa aula. Irei iniciar com vocês aqui uma aula com essas imagens estáticas, comentando alguma coisa sobre os diodos. E no próximo DVD vocês irão ver as aferições, com certeza demonstrando tanto o multímetro analógico como o digital, tá? Aqui eu tenho alguns diodos onde eu deixei esse texto para fixar, caso tenha algumas visualizações e não entenda o que eu falei no vídeo, então você possa verificar aqui nesse texto. Aqui eu tenho o diodo de micro-ondas. Ele é um diodo diferente em relação à medida, porque ele tem uma resistência interna muito alta, então porque ele trabalha com alta tensão em um micro-ondas, por isso a resistência interna é alta, mas ele possui cátodo e anodo, normalmente igual a um diodo. Só que para fazer a aferição dele, você terá que utilizar a escala de 1K a 10K de um multímetro analógico, certo? Ou digital numa escala muito alta, para fazer a aferição e ter a sua medida diagnosticada, tanto para você verificar se ele está conduzindo ou não. Normalmente esses diodos aqui, eles abrem, é muito difícil eles entrarem em curto, não impossível, mas muito difícil. Normalmente eles sempre abrem, tá? Aqui você pode observar que a aparência física dele tem até essa marca aqui, aonde se assemelha muito com diodos retificadores comuns, mas o que separa ele dos diodos comuns seria sua resistência interna. Aqui são dois exemplos de diodos retificadores, aonde a aparência da fita aqui, a fita que separa o cátodo, que demonstra onde é o cátodo, é um pouco apagada, mas é aonde que você pode classificar que seria o cátodo, é onde tem uma marca. Aí você vai classificar seu cátodo, tá? Aqui eu tenho já demonstrando com maior facilidade a visualização dessa fita, tá? Vamos mais à frente, aonde eu vou demonstrar outros modelos de diodos que há uma variedade muito grande. Isso aqui, o que eu vou especificar aqui, é pequeno diante da quantidade de diodos, forma física. Esse aqui é um diodo especial, são diodos que são utilizados muito pela Philips, tá? Esse aqui é um retificador comum, tá? Em visualização, a física dele, o físico dele seria de um retificador comum, mas também pode ser utilizado como Zener em outros modelos. Depende muito do seu código. Sempre observar o código desse componente. E aqui também eu tenho um outro diodo. Esse aqui é um diodo de alternador automotivo, que a medida fica do mesmo formato que se fosse medir um diodo. Aqui seria o cátodo e o anodo dele, ou vice-versa. Depende muito. Alguns invertem a posição aqui de cátodo e anodo. Tem que se observar na hora da aferição. É a mesma coisa, escala que você utilizar para um multímetro para medir um desses aqui, pode aferir esse aqui normalmente. A vantagem desses diodos aqui é que eles possuem alta amperagem, tá? Vamos mais à frente. Aonde aqui eu tenho um outro diodo que, para você verificar onde seria o cátodo dele, é nesse chanfro. Olha, essa observação aqui seria onde diagnosticaria o cátodo dele. Muitos desses aqui podem ser Zener, como retificadores comuns. Eles são mais antigos, eram utilizados muito na Sharp e em outros televisores antigos. Então eu coloquei ele aqui, postei ele aqui para demonstrar o formato. Se você caso se depare com ele, onde o símbolo do diodo está lá especificado e aqui não mostra onde é o cátodo e anodo, esse chanfro aqui representaria o cátodo. Aqui na frente também, o que vocês têm que observar é que o diodo ele é classificado por potência, em relação ao seu tamanho. Ele tem o seu trabalho, normalmente, diodo Zener, diodo retificador, diodo de sinal, mas o que vai classificar ele é sua potência em relação ao seu tamanho. Então aqui eu tenho exemplos de diodos de meio watt, que seria o menor porte, de 1 watt. Ele pode chegar comercialmente, o que nós lidamos, até 5 watts, mas existem muito maiores. Mas o que comercialmente nós lidamos seria até 5 watts ou 6 watts aproximadamente, tá? Mas o tamanho dele é que sempre vai classificar a sua potência, tá certo? Vamos mais à frente aqui. Outra coisa que temos que prestar atenção é que o código do diodo, que é especificado no seu corpo, ele vem em letras, é o chamado código alfanumérico, porque ele vem em letras e códigos numéricos.
Aqui com esse código aqui, você vai procurar o datasheet desse componente, onde eu irei mostrar daqui a pouco o que é um datasheet, e esse datasheet vai especificar com esse código o que esse componente faz. Ele é um diodo retificador, onde entra uma onda senoide de um lado e sai pulsante positivo do outro lado. Não é só isso, ele existe a qualificação de potência, amperagem, questão de frequência, existe várias coisas que esse código aqui vai especificar no datasheet dele. Então você tem que sempre observar, não é pegar um componente retirado do local e colocar outro que vai funcionar. Não. Tem a faixinha? Não. Tem que se observar o código dele. Existem substitutos? Se estiver próximo na classificação do datasheet, estiver próximo da classificação do que foi verificado com esse aqui, beleza, já está, pode ser o substituto. Não precisa estar na tabela de substituição para você verificar se ele é um substituto. No datasheet de comparação, você vai verificar que ele pode ser em relação a amperagem, frequência e tensão de trabalho, toda a especificação de potência. Tudo isso vai vir especificado no código dele, dentro do datasheet, aonde você vai poder utilizar um outro componente no lugar. Ele é um diodo, sim. Muitos já sabem disso. Ele é um diodo emissor de luz, ou Light Emission Diode, que é em inglês, né? Diodo emissor de luz, aqui ele está em português, mas é Light Emission Diode, que é um diodo emissor de luz, aonde possui cátodo e anodo. Você vai aferir ele como se fosse fazer a aferição de um diodo comum, só que a única coisa é que no momento da aferição ele vai acender em alguns pontos. No multímetro digital ele acende, no multímetro analógico na escala X1 ele vai acender normalmente, X1 e X10. Nas outras escalas vai dar aferição, mas não vai acender, porque ele depende de uma tensão de trabalho com amperagem para ele acender, tá ok? Mas todo LED vai fazer a aferição do mesmo formato. Ele entra em curto, ele se rompe, então é um componente comum. Só que a diferença é que ele é utilizado como luz de painel, mas ele em alguns circuitos eletrônicos ele já foi utilizado como componente eletrônico. Observem isso em algumas placas aí internas. Ele não é uma placa só para demonstrar a luminescência da placa interna que está ligada ou não. Ele pode estar como um componente eletrônico mesmo, como um diodo naquele momento ali. Temos aqui o diodo Zener. O que seria o diodo Zener? O diodo Zener, muitas pessoas pensam que primeiro ele vai reduzir uma tensão, que é o valor especificado dele. Então eu aplico 10 volts aqui e vai para 6,8. Não, ele não vai, ele vai estabilizar essa tensão. Então se você tem uma tensão de 6,9 volts, se você acrescentar esse Zener aqui em paralelo, não em série, ele não vai ficar em série, vai ficar em paralelo, tá? Com um redutor de corrente, aonde ele vai estabilizar uma tensão de 6,8, não vai diminuir. Ele não é um regulador de tensão, ele é um estabilizador de tensão. Pode vir em vários formatos. Quando ele vem, ele pode vir em código de cor, ele pode vir no código não só, aqui está especificando o valor dele, mas ele pode vir em códigos, e nesse código, através de uma tabela, nessa tabela você vai verificar, essa tabela vai estar postada dentro do SkyDrive, algumas tabelas de Zener, onde você vai observar que com o código você vai saber sobre sua potência, sobre sua amperagem de trabalho, sobre a sua tensão de estabilização e tudo que é especificado sobre esse componente em algumas tabelas específicas, ou então o datasheet dele, tá certo? Apenas para complementar o que já foi comentado sobre os diodos em relação a seus códigos de invólucro, vou demonstrar medidas, comentei no quadro sobre alguns pontos, também acabei comentando sobre o datasheet. Normalmente, grande maioria deles, como são fabricados fora do país, fora do Brasil, a maior parte deles, o datasheet dele vem em inglês. Não acho dificuldade nenhuma, porque caso algum ponto eu não entenda, existe hoje tanto dicionários tradicionais dentro da própria internet, quanto existem também os chamados Google Tradutor, né? O Google Tradutor ele pode pegar e auxiliar naturalmente a um ponto. Se eu não entendi essa frase aqui, colo ela. É uma dica que eu dou para vocês. Eu pego essa frase aqui, colo no Google Tradutor e automaticamente saberei sobre informações sobre esse componente. Aqui eu estou demonstrando um datasheet da série N4001 ao 4007. O que me interessa sobre esse componente? Saber o que ele suporta, né?
em relação a saber cátodo e anodo já não vai me interessar tanto, por causa que eu já sei sobre a sua barra, mas eu queria saber o que ele suporta em relação à tensão. Vamos supor, um N4007 pode ser substituído pelo 4001? Não. Tensões de trabalho, pode observar que as tensões de trabalho, tanto em RMS quanto as tensões de pico, são muito altas. Corrente, aproximadamente a corrente, quase são todas iguais. Mas em relação a tensão de trabalho, a tensão de trabalho 4007 é maior. Então ele pode substituir o 4001, já o 4001 não pode substituir o 4007. Então aqui nesse ponto aqui é onde que eu observo alguns detalhes na minha tabela. Tensão de trabalho já eu demonstrei, corrente semelhante em relação à corrente de amperagem, a corrente de ciclo por ciclo dele, né, naquela linha de pico, de vale e descidas também idêntico. A questão de térmica dele é idêntica, em quase todas as descrições são semelhantes. O que modifica aqui seria dizer que as tensões são a única coisa que me interessa, tá? Então esse aqui é um exemplo do datasheet do N4001. Agora eu vou demonstrar também um datasheet do Zener, tá? Vamos mais à frente aqui para eu demonstrar para vocês. Nesse datasheet aqui é o da série BZX79. Todos esses BZX normalmente sempre vem especificado o BZX79 e vem especificado o valor de tensão de trabalho dele. Então é onde que você vai sempre observar esses pontos. Linha da tabela, a tabela que mostra tanto tá vendo esses dados aqui? Todos eles deixarei traduzidos dentro do SkyDrive, tá? Para demonstrar para vocês entenderem que é corrente de frequência, essas correntes aqui do Zener, tá? Potência total que ele trabalha. Então tudo isso aqui será especificado dentro do SkyDrive. Mas vocês já podem observar que aqui já vem especificando que ele, né, numa série 400, desse modelo aqui, 400 mW a 500 mW, até potências máximas de 40 watts. A tensão de trabalho dele é especificada pelo seu próprio corpo, aonde vem BZX. Eu vou mostrar abaixo aqui uma tabelinha onde mostra a sua especificação. O que eu não entender aqui, como eu já falei para vocês, partam para o tradutor do Google Tradutor e pronto, não tem nenhuma dificuldade. Temos que facilitar a nossa visualização. Aqui eu tenho uma tabela onde vocês podem observar que vem especificando aqui, ó, BZX A, B ou C. Teve toda essa classe aqui, o que aparece, tanto é BZX 79 2,4A ou B ou C. O que modifica isso? Normalmente sempre a amperagem dele, tá? Não a linha de tensão, mas sempre a amperagem, tá? Então aqui, ó, essa é a classificação. O que são esses parâmetros aqui? São as tensões mínimas que ele vai entrar em linha de ruptura, tá? Aonde você vai ter essas explicações futuramente no SkyDrive. Tá? Então aqui eu só estou fazendo um apanhado básico sobre o datasheet do diodo. Aqui é apenas para complementar o que eu já havia comentado com vocês, tá certo? Aqui temos a ponte retificadora. Eu comentei sobre isso na aula passada, em relação, demonstrei o trabalho dela, apliquei tensão, demonstrei num quadro também, eu demonstrei como é a parte interna dessas pontes retificadoras, mas vocês podem observar a variedade, e aqui ainda não especifiquei todos, existe um número maior, vou botar alguns gráficos, alguns desenhos desse aqui ainda, algumas fotografias dela dentro do SkyDrive, mas o que você tem que saber sempre, vocês podem observar que não muda, é muito raro mesmo acontecer, só se o fabricante exigir essa mudança, mas não muda, ó, as senoides internas, e o positivo fica do lado do chanfro, tá, ó, pode observar, do lado do chanfro. Se não tiver chanfro, vai vir marcado positivo e negativo, mas as senoides internas. Agora existe algumas pontes retificadoras quadradas, que depois no SkyDrive vocês vão verificar lá que existe, e até no dia a dia redondas, mas sempre vai especificar. Vai existir a senoide, a onda senoide, cátodo e anodo, tá? Então é onde que vocês têm que prestar atenção nesses componentes em forma de trabalho. Aqui, ó, essa aqui mesmo, ela tá, o chanfro está virado para cá, o positivo para cá, mas o chanfro, ó, tá aqui, tá? Em posicionamento, aqui é só para você pegar e ficar olhando o código. Mas o positivo está para o lado de cá, é só botar lá investida, não vai ter problema nenhum.
O que acontece com essas pontes aqui? Existe código dela também, ó. Você pode ver KBL 4606 aqui, é um código. Esse outro, isso aqui, tudo que tem especificado dela é um código, aonde através de um datasheet ou através de uma tabela você vai verificar que pode fazer uma substituição em relação à sua linha de trabalho, tá? Eu posso substituir essa aqui por essa, eu tenho que verificar no datasheet se eu posso. Em relação a trabalho, ela vai fazer a mesma coisa, vai retificar, vai ter o positivo e o negativo normal, mas aí eu quero saber se ela vai